tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta, sou professora de Geografia e hoje nós vamos lembrar um pouco o nosso estudo anterior, que a gente iniciou na aula passada falando sobre o que? Indústria. Então, a gente vai lembrar um pouco o que a gente estudou no último conteúdo e dar continuidade a esse assunto. Vamos lá. Indústria. Quando a gente fala de indústria, ela não surgiu de uma hora para outra. As relações entre o homem e o campo e as necessidades dele foram surgindo ao longo do tempo. Então, lá no passado, já existia essa forma de relação de trabalho. Então, primeiramente surgiu o quê? O artesanato. Foram surgindo as necessidades. Todo mundo tinha uma necessidade de alguma coisa. Então, essa forma do artesanato surgir era uma forma de ajudar a população que ali habitava naquela comunidade, região que ali eles habitavam. Uma coisa curiosa que a gente pode seguir aqui, que o artesanato é uma forma de trabalho que não exige uma divisão de tarefas. Como assim? Aqui o artesão, ele inicia o trabalho e ele finaliza. Ele não divide as atividades com outras pessoas, ok? E ele vai utilizar utensílios simples, como agulha, por exemplo. Ele vai utilizar até mesmo uma faca, uma tesoura. Ou seja, ele não vai precisar de um equipamento moderno para poder utilizar fazer o seu trabalho. Depois, eles viram a população foi crescendo, e essa população necessitou de mais pessoas para trabalhar. Então, quando eles perceberam que precisavam dessas pessoas para trabalhar, então foi surgindo o quê? Uma nova forma de trabalho, que é justamente a manufatura. O que é a manufatura? A manufatura é a junção do trabalho do artesão com outras pessoas, outros trabalhadores. Foi aí que começou a surgir a divisão de tarefas, porque uma pessoa fazia um trabalho e dividia, o outro cortava, o outro costurava, o outro vendia, e assim foi surgindo o quê? Uma outra forma de divisão de tarefas dentro da evolução da indústria. Devido a esse movimento do artesanato, manufatura, tiveram ainda a necessidade de ampliar ainda mais esse trabalho, que foi o quê? Que eles perceberam que isso aí foi se acumulando, foi criando um acúmulo chamado acúmulo de capitais, que é o acúmulo de dinheiro. Então, eles foram vendendo tanto, abrangendo tantas pessoas que tiveram a necessidade de ampliar ainda mais esse trabalho, que é justamente o quê? A existência das fábricas. Essas fábricas surgiram aqui com a intenção de já aumentar a produção. Quando eles começaram a aumentar a produção, eles tiveram a necessidade de continuar, claro, essa divisão de trabalho. Aqui, eles já iam precisar de um trabalho do operário, ou seja, mais trabalhadores. Nesse período, muitas pessoas saíram do campo para a cidade em busca de mais oportunidades por causa do surgimento dessas fábricas. E aqui também, essa produção passou a ser em massa. Quando eu falo em massa, é o quê? Em grande quantidade. E aqui eu estou mostrando nas figuras a evolução de cada etapa dessas aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, devido à necessidade, foi aumentando a população, viram a necessidade de que ampliar cada vez mais aquele setor industrial. Só que, o que aconteceu? Muitas pessoas que trabalhavam nas fábricas começaram a se sentir insatisfeitas. Então, essa revolução industrial começou aí, por volta do século XVIII, na Inglaterra. Vejam bem, aqui os trabalhadores, os operários, eles perceberam que estavam trabalhando muito, em grande escala, não tinha horário de almoço direito, não tinha tempo de descanso. Então eles começaram a fazer manifestações contra esse modo de trabalho que estava explorando esses trabalhadores. Então o que aconteceu? Ocorreu alguns fatores que estimularam toda essa revolução, que foi o quê? O acúmulo de capitais. Eles foram aumentando cada vez mais, vendendo cada vez mais, então eles tiveram a necessidade de aumentar a produção. Outro fator, tiveram o avanço científico. Aqui foram surgindo novas máquinas. Essas máquinas permitiram o quê? Novas formas de produção. Então, automaticamente, a gente vai lembrar do que aquela produção onde tinha que cada pessoa ia fazer a sua tarefa, de modo que o objetivo era o quê? Expandir cada vez mais o número de produtos.
Outra coisa, o desenvolvimento dos transportes. Esse foi um fator que ajudou bastante dentro dessa ampliação dentro da indústria, ok? Outra coisa, transformação dessas indústrias através de novos equipamentos, já falei isso para vocês. E a grande expansão do êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Todos esses fatores aqui permitiram o quê? Fazer essa revolução industrial, porque as pessoas já estavam estagnadas, já estavam cansadas e também existia muito desemprego dentro da Inglaterra. Geralmente eu gosto de passar aquele filme do Charlie Chaplin, retrata muito isso, de revolução industrial. Se você tiver a oportunidade, estiver em casa, eu acredito que tem até no YouTube, então vocês podem até estar procurando esse filme. Ele vai mostrar justamente como era feito naquele tempo, a Revolução Industrial, por que os trabalhadores se revoltaram com os grandes empresários em busca de quê? De melhores perspectivas de vida e também dentro do trabalho. Outra coisa que a gente vai ter que lembrar são as etapas dessa revolução. Tivemos várias, né? Ou seja, as 3 fases dessa revolução. A primeira fase foi por volta de 1750, justamente quando surgiu a indústria têxtil. Essa indústria têxtil é o que é a indústria de tecido, como mostrei na figura anterior, que era formada por quê? Pela máquina a vapor. A máquina a vapor foi um grande avanço na época, onde era utilizado principalmente dentro do que? Carvão mineral e também o uso de locomotivas. Nesse período era o que? A grande febre em todos os setores dentro da etapa da Revolução Industrial. Depois disso, tivemos a segunda fase. Essa segunda fase ela é marcada por volta de 1850. O que se destacou nesse período? Nesse período, a gente pode lembrar do quê? Claro, com os avanços científicos, ocorreu o quê? A descoberta do petróleo. Quando ele descobriu o petróleo, eles começaram a investir na fabricação de automóveis. Que aqui já surgiu o quê? Os automóveis, o carro ligado ao motor. Então, tudo isso foi uma grande evolução do período. Outra coisa que a gente vai ter que lembrar é a descoberta da energia elétrica. A energia elétrica nesse período foi um fator fundamental que ia ajudar justamente as fábricas a produzir cada vez mais em grande produção. E depois, o uso do telégrafo e do telefone foram grandes avanços dentro dessa segunda fase da Revolução Industrial. E a terceira fase da Revolução, ela é marcada justamente pela informática e a energia nuclear. Essa terceira fase é o que nós vivenciamos atualmente, certo? A gente vivencia o quê? A era da informática, a era da biotecnologia, a era dos satélites, radares e telecomunicação. Claro, professora, e a robótica e essa modernidade que nós vivenciamos hoje. Bem, alguns livros, ele trata da quarta revolução industrial, mas é um passo que a gente está ainda alcançando até chegar a essa quarta fase, certo? Então, pode ser daqui uns anos aí à frente, já estaremos vivenciando essa quarta fase da revolução industrial. Prosseguindo, nós temos o quê? Os tipos de indústria. Vamos parar um pouquinho. Lembra que a gente falou do artesanato, da manufatura e da indústria, e a importância da revolução industrial. Agora a gente vai entender os tipos de indústria que existem dentro desses setores, que ela é dividida da seguinte forma. Nós temos a indústria de base, é importante observar 1, 2 e 3 para a gente ter uma sequência lógica. Nós temos a indústria de base, que são as indústrias de base. São todas aquelas indústrias que elas vão ser o quê? Voltadas ao extrativismo, vamos lembrar dessa forma. Extrativismo é quando eu extraio aquela matéria-prima do local. Nós temos o quê? As petrolíferas, as metalúrgicas, as siderúrgicas. Aqui nós temos várias empresas, aquelas empresas que vão extrair o ferro, o manganês, o alumínio. Então ela vai pegar a matéria bruta. Então aquela matéria bruta, ela vai levar para onde? Para as indústrias intermediárias. Essas indústrias intermediárias são justamente as fábricas de motores. Elas vão pegar aquela matéria-prima e vão transformar em outra coisa que a gente vai utilizar depois. Que é o quê? Fábricas de motores, ferramentas, autopeças. São tipos de acessórios, instrumentos que nós iremos utilizar no dia a dia. Outra etapa dessa indústria, nós temos o quê? Os bens de consumo. Esse bem de consumo é aquele que está mais próximo da gente, que a gente consome com mais rapidez. A exemplo, nós temos alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos,
tecidos, né, que são nossas roupas. Então, essas três fases, três tipos aqui, é o que vai determinar as indústrias que a gente tem diariamente no nosso dia a dia. E aqui eu queria lembrar esses bens de consumo, que eu acabei de dizer que é a forma que a gente utiliza de forma mais rápida comparado os bens intermediários, porque um motor, por exemplo, ele tem uma vida útil de 3 anos, por aí, então ele não vai se deteriorar de forma rápida, certo? Então aqui nós temos bens de consumo. Esses bens de consumo, eles são divididos da seguinte forma: duráveis e não duráveis. Esses duráveis, eles têm o quê? Os eletrodomésticos. Você não está comprando eletrodoméstico todos os dias. E nem toda semana, nem mensal. Ou seja, ele tem uma vida prolongada. Dura 5 anos, depende do seu eletrodoméstico e dos cuidados também, né? A gente tem que lembrar disso. Um automóvel, a vida útil do automóvel são 5 anos, certo? Não estou dizendo que com 5 anos ele vai morrer e não vai prestar para nada. Tem automóvel aí que dura anos e anos se você souber fazer a manutenção. Mas ele é considerado um bem de consumo durável. E temos os bens de consumo não duráveis, que são justamente aquele que a gente utiliza de maneira mais rápida ainda, que é o quê? Os alimentos. A cada semana, né, você faz um novo supermercado. Por quê? Porque você consome de forma bem rápida. E as roupas, né, digamos, que os seus vestes, claro, que aqui vai demorar mais um pouco, né, mas ele é considerado como um consumo não durável. Aqui eu trouxe para vocês os principais setores industriais dentro do Brasil. Aqui eu trouxe mapas onde vocês podem observar que a distribuição de cada setor que você pode encontrar essas indústrias. Primeiro, a metalúrgica. Eu acabei de dizer que a metalúrgica é a indústria de base, tanto metalúrgico como químico. E onde tem concentrado a maioria está o quê? Na parte sudeste, sul e sudeste do país. O químico, ela se estende também nessa região, sul e sudeste, mas também se distribui em alguns pontos também do nordeste e alguns pontos também do norte. Aqui nós temos o setor da madeireira, né, imobiliário. Ah, professora, por que não Amazonas? Poderia perguntar, né, que não tem a maior quantidade de madeira, mas a gente vai ter que lembrar que boa parte das nossas florestas, onde ocorre o maior desmatamento também, tem que lembrar da Mata Atlântica. Então, essa região da Mata Atlântica é a região mais devastada pelo homem. E essa região aqui é onde se concentram as indústrias. Não estou falando que é onde é explorada a madeira, tem que lembrar disso. E a indústria têxtil, que é justamente do tecido. Olha, o Piauí também se destaca aqui. Quando você observar esse material, vocês podem até prestar mais atenção, com mais calma, pausar o vídeo, e vocês vão observar isso aí também. Máquinas, equipamentos, materiais não metálicos. O material não metálico ele é mais distribuído dentro do território brasileiro, mais do que todas aquelas outras setores que eu acabei de mencionar aqui, ok? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.